Na minha vida aconteceram algumas experiências que, olha, fica na dúvida se foram sobrenaturais ou não. Mas eu vou te falar que eu acho que tem uma pontinha de outro mundo nisso. Em um Natal de muitos anos atrás, eu e a minha família, a gente tava voltando pra casa depois de passar o Natal na casa de um tio meu. Quando a gente chegou, a gente foi checar o que tinha no quintal e eu vi uma coisa que, olha, foi esquisito de se presenciar. Era uma rede que estava armada no quintal e tinha alguém nessa rede. Tanto tinha alguém que dava pra ver os dedos do pé pra fora. E no dia seguinte daquilo tudo, eu fui perguntar pra minha mãe quem era aquela pessoa. E ela fingiu que nada tinha acontecido. No ano passado, teve uma noite que eu tive uma crise muito forte de febre. Eu acordei no meio da noite com muita dor de cabeça, com muito calor. Daí eu acordei no meio da noite pra poder tomar aquele remedinho, né? Pra ver se eu melhorava. E quando eu tava voltando pro quarto, eu vi pelo espelho, e esse espelho dava pra janela. E eu vi uma coisa como se fosse a cabeça de uma pessoa aparecendo na janela, sabe? Como se tivesse alguém ali espiando o meu quarto. A minha mãe acha que o meu gato subiu na janela e aí parecia uma cabeça e tal, mas sei lá. Eu tenho as minhas dúvidas sobre aquele espírito, entre aspas, espiando meu quarto e depois saindo. Esses foram os relatos do Lucas Oliver. Ele enviou pra gente por e-mail, o contato na terradomedo@gmail.com. E uma coisa que eu achei interessante, o Lucas conheceu a gente pelo canal da Dragbox, que é o canal que eu sou editora. Seja bem-vindo à Terra do Medo, Lucas, inclusive. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi! Gente, o convidado de hoje é muito especial, tá? Eu não tenho nem roupa. Não temos roupa, porque somos bem fãzinhos, assim. Não, parece que a gente conversou com ele pelado. A gente tava pelado não, a gente tava de roupa. Mas, antes de iniciar a conversa com ele, eu só queria falar uma coisa. Quando a gente tava montando as coisas da Terra do Medo, a Terra do Medo nem existia ainda, ela tava nascendo. Eu lembro de ter pensado, enquanto a gente tava arrumando as coisas, eu pensei, um dia eu ainda quero gravar com tanto, a gente ainda vai gravar com tanto tupiaçu. E estamos aqui, meus amores! Vamos então conversar com tanto? Vamos. Tanto, Oi, se apresenta gente. pras pessoas, fala aí quem é você. Tudo bem? Então, eu sou o Tanto. Na verdade, eu sou o Fernando, né? Tanto é um apelido de infância. O Tupiaçu é o nome da família da minha mãe. E acabou virando uma personalidade ali o meu alter ego, né? Na internet. Uhum. Eu sou advogado, paraense, tenho 5 filhos, sou casado com a Lívia. E me danei a contar histórias de terror ali no Twitter, né? E outras histórias diversas. Mas o que eu gosto mesmo são as histórias de terror, né? E é isso, acabei virando ali uma espécie de referência maluca no terror. de contar causos, de receber causas e tal. E foi uma honra receber o convite de vocês. Achei hiper generoso da parte de vocês. E tô hiper feliz aqui. E tanto, a gente sempre também começa com a pergunta de quem é você na Terra do Medo? Como que você entrou, né, pra esse universo do terror? Então, Vitor, eu sempre gostei de contar histórias, né? Em 2016, foi lançado um edital de concurso literário aqui no Pará. E eu tinha uns textos e eu resolvi, cara, eu vou concorrer. Tipo, eu tenho um bando de coisa escrita, eu vou concorrer. Se eu não ganhar, eu jogo fora. Se eu ganhar, a gente vê o que faz. E acabou que eu me inscrevi, esqueci, passou o tempo e eu ganhei o concurso. Tive um livro publicado que se chama Ladir Vai ao Parque e Outras Histórias, que é um livro de contos. E são contos que não são necessariamente sobrenaturais, mas são contos de terror, horror, fantástico. São criaturas da noite, são medos, né? É um lado meio obscuro da vida. E eu contava muitas histórias no Facebook. Eu não tinha meio que uma plataforma para contar, né? E deixei de lado o Twitter. Até que eu descobri, por meio da Deia, do Não Inviabilize, que era possível contar histórias no Twitter, né? Foi a Deia que me levou para lá. Que a Deia, ela conta histórias ali magistralmente. Depois ela passou lá pro Telegram. Tem um podcast hoje que é sucesso absoluto no Brasil. Sim. Né? E então eu disse, cara, eu acho que eu posso contar história no Twitter, né? E deu hiper certo. As pessoas gostaram muito, né? As pessoas curtiram muito essa contação de histórias ali. O meu pai, ele costuma reclamar que hoje o gênero carta, correspondência não existe mais. Ninguém mais faz uma redação de vestibular correspondência. Mas eu digo, pai, talvez outros gêneros estejam
estejam surgindo. Quem sabe se daqui a 10 anos, 20 anos, a gente não tem uma faculdade pedindo uma redação em forma de fio, né? Em forma de postagem e tal. E eu acho que eu acabei de uma forma muito natural pegando ali uma lógica de escrever os fios, que tem regras. Você tem que ter o fôlego certo, você tem que ter a entonação correta, saber como acabar um tweet e começar o outro. Então eu acho que intuitivamente a coisa rolou. E sobre a questão do terror, eu costumo dizer, Vitor, que o escritor, ele não escolhe muito o gênero, sabe? Acho muito difícil o cara chegar e dizer, hoje eu vou escrever, agora eu vou escrever sobre amor, sabe? Eu vou escrever sobre, sei lá, um romance histórico. Acho que não é muito assim que funciona. Eu acho que é o tema que escolhe o escritor. E desde que eu me entendo por gente, eu curto muito escrever sobre o horror, o terror, o sobrenatural, a literatura fantástica. Então eu costumo dizer que o gênero me escolheu. Eu não escolhi. Eu acabei caindo nisso por conta de um pretenso sucesso ali que aconteceu no Twitter, com o qual eu sempre me assusto ainda, né? E eu te conheci pelo Twitter. Eu encontrei através de uma história que você tava contando no Twitter, era história de terror, e eu adoro essas histórias de terror no Twitter, gente. Se vocês não têm costume de ler histórias em forma de fio, de thread, gente, eu recomendo demais, porque tem um ritmo mesmo, que nem o Tanto falou, tem um ritmo que você vai seguindo, e quando você começa a postar, sempre tem uma pessoa lá, ai meu Deus, cheguei cedo. Aí a pessoa fica acompanhando enquanto vai saindo. Teve uma vez que eu cheguei cedo último, não é o último não, mas recente que você postou, eu cheguei cedo e eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como é que eu vou sair? Eu não posso sair, eu ficava atualizando. Mas sabe o que é legal disso, Sibeli? É porque eu sinto muito, e desde o início eu senti, como se fosse uma lembrança de infância, sabe? Aqui perto de Belém tem uma ilha chamada Mosqueiro. É distrito de Belém. Um dia, se vocês vierem a Belém, eu levo vocês lá, vocês vão adorar. Porque é uma ilha hiperbucólica, com casarões antigos, sabe? Onde tem vários relatos assim de aparecimento de seres, de entidades, de fantasmas, de visagens. E nós tínhamos uma casa lá que era no meio do mato. Então o nosso programa de noite, num tempo em que não tinha internet, não tinha celular, era sentar todo mundo no pátio e contar histórias de terror. E nessa contação de história no Twitter, eu sinto muito isso. Porque as pessoas, elas começam a dizer, ai meu Deus, e agora? Eu vou dormir sozinha. Ai, eu tô com medo, tô com medo de dormir. Vou chamar minha mãe. E quando eu vejo, tem diversos papos transversais de pessoas que se conheceram ali e elas começam a trocar impressões como se nós estivéssemos exatamente sentados no pátio da minha casa do Mosqueiro, contando histórias de terror de madrugada. Então isso é fantástico, você conseguir trazer com um senso de identificação tão perfeito uma sensação da vida real para a vida virtual. Isso é lindo. Então as pessoas, por que você não escreve tudo no Word ou no bloco de notas e posta tudo um depois do outro? Eu digo, cara, porque isso aqui é muito legal. E eu já cheguei a fazer pesquisa, né, fazer votação lá no Twitter. O que vocês preferem? Postar tudo de uma vez ou ir postando aos poucos? Nossa, 70%, 80% da galera, não, posta tudo aos poucos, né? Porque o pessoal gosta dessa sensação mesmo, sabe? É muito legal isso. Sim, dá uma coisinha assim, uma... Ai, meu Deus, o que vem agora? Qual o próximo? Qual o próximo ponto dessa história? E aqui eu fiquei nisso, porque eu geralmente não chego cedo, gente. Eu sou a atrasada mesmo do rolê. Eu chego depois pra ver o tweet já pronto. E era um que você botou aviso de gatilho no início, assim, de violência. Aí eu achei... De Manaus, né? Esse. Aí eu fiquei assim, gente, mas não tem violência. Como assim? Aí quando eu vi, tipo, tava há 1 minuto atrás, eu cheguei cedo. Então vem aí ainda. Vem aí, eu vou aguardar. E é muito gostoso. E eu lembro que quando eu encontrei o seu Twitter, eu tenho uma dificuldade com nomes, principalmente quando eu conheço a pessoa assim. E eu guardo muitas pessoas no Twitter pela foto de perfil. Sim. E a sua é inconfundível, que é o cavalinho. Sim, cavalinho. Aí a gente ficou assim, de onde que veio o cavalinho? Por que o cavalinho? Então, eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu tenho muito problema de decidir determinadas coisas. E aí, quando eu entrei no Twitter, da onde surgiu tanto? Tanto é um apelido de infância, mas por que eu entrei no Twitter como Tanto Tupiaçu? Porque eu entrei no Twitter meio atrasado. Quando eu cheguei lá,
já tinha diversas primas minhas, todas da família Tupiaçu. Então eu resolvi botar o Tupiaçu pra criar uma identificação com elas. E aí, eu me lembro que quando eu entrei, eu comecei a procurar fotos. Eu botei uma foto, não gostei. Botei outra, não gostei. Botei uma imagem, não gostei. Até que um amigo meu chegou comigo e disse: cara, eu acho que a foto perfeita pra ti é essa. E eu não sei de onde ele tirou até hoje, eu nem tenho mais contato com ele, da onde ele tirou essa imagem do cavalo que pretensamente é o pé de pano. Cara, eu botei lá. Eu não consigo imaginar uma imagem mais perfeita, uma marca mais perfeita. Da imagem, da cor, da posição, tudo nela é muito... E ficou. E eu não tenho mais como tirar. Eu não tenho mais como tirar porque tem gente que me chama de pé de pano, tem gente que me chama de cavalinho, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, a Giza Smith, que quando ela me encontra na rua, é terrível, é uma vergonha, mas eu encontro ela na rua, na Presidente Vargas, ela começa a cavalgar, sabe? Gente, imagina a cena. Então assim, tipo, eu tenho duas opções, né? Ou eu morro de vergonha, ou eu vou na dela, né? Então quando ela começa a cavalgar na minha direção, eu começo a cavalgar na direção dela e a gente vai se encontrando. É isso! Eu acho que eu faria a mesma coisa. Não tem outro, o que é que eu vou fazer, né? Então hoje em dia eu não tenho como tirar, sabe? Virou uma marca registrada que eu acho que é muito legal mesmo. Ela acaba tendo uma visibilidade maluca, né? Tipo, acho que se esse pessoal de designer for estudar aí, eu acho que involuntariamente criou-se um case de sucesso ali, com um cavalinho muito legal. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é essa ideia de estar sentado numa rodinha, as pessoas contando. Eu sinto muito isso também ouvindo podcast, Um Conto e Tanto. E é muito engraçado que eu consigo lembrar das situações que eu tava enquanto eu tava ouvindo, sabe? O que eu tava fazendo. Eu lembro que do dentista, por exemplo, eu tava tomando banho. Então, eu sempre que eu vejo o nome do dentista, eu lembro que eu estava no banho. Sabe? Tem essas coisas assim que eu acho muito interessante, porque acaba misturando com a minha realidade, né? O que eu tava passando na hora. Sim. O podcast foi um sucesso estrondoso. O Conto e Tanto, a última vez que eu vi, tava já com muito perto de 200 mil downloads. Porra, é muita coisa em um ano, né? Mas eu acho que é a prova viva de que você tem de fato que trabalhar com o que você gosta, né? Ou com o que você consome. Desde o início, quando o pessoal da Equalab me convidou para tocar o projeto, eu disse: olha, eu não entendo nada de podcast, não é uma mídia que eu consumo. Eu sou muito do texto mesmo, muito do texto. Mas a gente topou o desafio, né? A gente enfrentou muito problema a estrutura foi grande, né? Fazer a sonorização é muito trabalhoso, é caro, não é? Gravar as histórias num lugar relativamente silencioso é trabalhoso, né? Você perde muito tempo, né? Se investe muito tempo. E no final das contas a gente não bateu as metas de assinatura e eu acho que falta o tesão, né? De repente, se fosse questão do texto, eu acho que eu toparia. Não, bora em frente, né? Mas chega uma hora que, tipo, você tanto não tem o tesão da mídia, quanto não tem o tesão de olha, eu tô trabalhando feito doido e não ganho, né? E é uma pena, porque até agora, hoje o pessoal tava lá, porra, volta, por favor, volta e tal. Mas é difícil pra mim, sabe? Eu acho que eu prefiro investir em coisas que dão esse tchan, que é de fato escrever, até o vídeo é uma coisa que eu gosto. O podcast, de fato, eu preciso me apaixonar ainda pela mídia. Porque tem isso, né? Ainda não tem um retorno financeiro mesmo do podcast. Muitos acabam realmente deixando, assim, pra fazer ou quando tem mais tempo, ou quando pode investir mais nisso. Porque é uma coisa que tem que investir, ainda mais o seu, né? No seu caso. Ainda tem isso. Os meninos da Equalab, eles são muito exigentes com o que eles entregam, né? Então, tu vês ali pelaquela sonorização que, nossa, eram 3 dias de pesquisa, busca do som perfeito, vai, volta, aprova, sabe? Então, realmente se torna uma coisa complicada de você manter, sabe? Mas bora ver, de repente um dia aí a gente volta. Ai, aguardo ansiosamente. Eu também. E agora a gente também tem um momento do Causos na Terra do Medo em que a pessoa conta pra gente se já teve alguma experiência. Você já teve alguma experiência pessoal estranha? Ou então sobrenatural? Alguma coisa que você queira contar pra gente que deixa os ouvintes, assim, curiosos? Vitor, na verdade, é o que mais teve. Eu consigo hoje... Eu nunca fui atrás. Eu sou uma pessoa muito pouco religiosa. Eu me considero ateu. Tenho uma dificuldade, sempre tive, de acreditar em um Deus, né, em um ser maior. Já andei por diversas religiões, mas nunca me encontrei em nenhuma delas. Então daí surge uma relutância, por exemplo, de procurar um centro, de procurar estudar isso mais profundamente, sabe? Eu já me deparei com diversas situações estranhas. Eu consigo hoje mapear
algumas coisas, alguma lógica nessas coisas, mas são coisas que acontecem tanto comigo quanto com pessoas próximas, né? Então, por exemplo, tem a história da minha filha, né? Foi uma publicação que eu fiz no Twitter de várias situações envolvendo uma pretensa memória dela de vidas antigas, de quando ela era criança, né? E coisas que até hoje ela lembra, né? Outro dia ela até me perguntou: pai, eu tinha vontade de visitar o cemitério lá que eu passei na frente e tal, pra ver se eu sinto alguma coisa. Aí disse: pô, vamos. Mas essa situação foi muito engraçada, porque a Maria Fernanda, ela começou a despertar umas memórias bem estranhas. A mãe dela, antes dela nascer, teve um aborto espontâneo, né? Foi uma coisa que a gente não contou pra ninguém. Antes, na verdade, da gente anunciar a gravidez, ela perdeu esse bebê. E era uma coisa que 3 pessoas sabiam da família, né? Eu, ela e a mãe dela. E a Maria Fernanda, no meu colo, começou a conversar sobre... A gente estava na casa de um amigo, num lugar bem afastado. E ela começou a perguntar: pai, como é que é depois que a gente morre e tal? Aí eu comecei a dizer: filha, tem gente que acredita em tudo. Tem gente que acredita que você vai pro céu, gente que acredita que você vai pro inferno, que você reencarna numa árvore, no animal, né? Tem gente que acha que você vira matéria e tal. Aí ela disse: mas papai, na verdade eu sei que a gente volta. Aí disse: como assim, filha? Disse: a minha irmã me falou. Aí eu: que irmã? Ela disse: aquela que morreu antes de eu nascer. E aí surge uma coisa mais absurda possível, porque a mãe dela, a minha sogra, é geneticista, professora da UFPA. E à época ela pegou o feto, né, e fez um estudo genético e conseguiu descobrir que era uma menina, né? Fez a sexagem e descobriu que era uma menina. E isso é uma coisa que muito menos era possível que as pessoas soubessem. E óbvio, a Maria Fernanda teria aí 50% de chance de acertar, né? Mas é muito bizarro que ela fale, né? A minha irmã, aquela que morreu antes de eu nascer, né? Bem específica, né? É, muito específico. E aí depois disso, ela estava indo para Mosqueiro com a minha mãe, quando ela passou na frente de um cemitério que tem já numa cidade próxima de Belém, um cemitério grande que atende Belém, inclusive. Quando ela passou na frente, ela disse: olha, vovó, eu conheço esse lugar. E a minha mãe disse: não, você não conhece. Eu conheço, vovó, eu já vim aqui. E a minha mãe disse: não, minha filha, você nunca viu aqui. Você é muito criança para ter vindo aqui. Ela disse: vim, vovó. Eu vim aqui quando eu caí do carro. Me botaram numa caixinha de madeira e me trouxeram pra cá, né? E nessa hora meu pai quase bate o carro, né? Minha mãe quase infarta, gritou: credo, Maria, não fala isso e tal, né? Então, experiências assim que a gente não tem como explicar, né? E até hoje a Maria lembra disso, né? Ela lembra: pai, olha, eu tive uma memória, hoje eu não tenho mais essa memória, mas eu lembro de que eu tive essa memória e eu gostaria de ir nesse cemitério. Então, são experiências que vão desde das pessoas próximas até coisas de fato que acontecem comigo, né? Eu percebo muito isso, por exemplo, quando morre alguém perto de mim, é como se abrisse eu não vou te dizer portal, mas como se abrisse um elo de comunicação, sabe? Entre mundos distintos. Porque é um momento em que eu vejo vultos, é um momento em que eu ouço vozes, é um momento em que eu tenho sensações ou que acontecem experiências que eu não tenho como explicar. Porra, eu falando isso e o gato preto. Tudo bom? Porra, a Flora não faz isso. Não era hora. Que susto, não era o momento. Vocês viram meu susto? Quando acontece essa situação, eu percebo há um elo que se torna mais forte. Outra coisa que eu percebo é quando eu fico doente, né? Sempre que eu fico doente, eu acabo tendo experiências muito malucas. A última, assim, muito maluca foi quando eu tive Covid, agora, nesse ano, em que eu pretensamente tive uma segunda vez Covid, né? E eu fiquei muito mal. Eu tive uma miocardite braba que atacou meu coração. E desculpa, miocardite só pode atacar o coração. Antes que alguém me chame de burro, eu tô dizendo aqui, ó, desculpa, ato falha, tá? Mas eu tive essa miocardite, eu fiquei muito mal. Foram dias assim dos quais eu não lembro nada, eu não lembro de grande parte dos dias. E eu dormi separado da Lívia e das crianças. Quando eu melhorei, teve uma noite em que eu dormi num colchão ao lado da Iris. E eu comecei a ter pesadelos, como se eu estivesse numa fila, né? Como se eu estivesse sentado numa mesinha e na minha frente tivesse uma fila de vultos, né? De borrados.
de pessoas borradas, e essas pessoas elas estavam na fila, e a cada pessoa que vinha e me pedia ajuda, eu dizia que eu não podia ajudar. E elas insistiam, e elas pediam ajuda, e elas diziam que queriam conversar, que elas queriam que eu ajudasse a elas, e eu dizia, eu não posso ajudar, eu não posso ajudar. E esse foi um sonho muito angustiante. E para minha surpresa, na manhã seguinte, a Lívia veio, tipo, amor, o que aconteceu essa noite? O que você sonhou? O que foi? Eu disse, por quê? Aí a Lívia veio me relatar que no meio da noite, certo? Ela acordou e me viu sentado no colchão. E eu tava como se em transe, falando, né? Não, eu não posso me ajudar, por favor, vai embora. Não, me deixa em paz, eu tô cansado, eu preciso dormir, né? Eu preciso descansar. Nossa, guerreira ela, gente. Eu não sei o que eu faria, não. E aí a Lívia disse que deu um grito, amor, o que foi? E aí eu me virei pra ela e disse, são eles. Eles estão insistindo pra que eu ajude eles, amor. Eu tô cansado, diz pra eles irem embora. E a Lívia disse, amor, para com isso, dorme. E aí eu peguei e deitei e dormi. E eu, depois, né, continuei falando, né? Como se eu disse, olha, é muito difícil você dormir, ter um sonho, acordar e depois continuar no mesmo sonho, né? Muito difícil isso acontecer, né? Mas eu, depois, dormindo, continuei falando, não, por favor, me deixa em paz, vou embora, eu tô cansado, eu não posso ajudar. E aí a Lívia disse que morrendo de medo, né, nessa hora ela deu um grito, amor, acorda, né? E eu acordei e disse, eu tô acordado, Lívia. Ela disse, não, para, tu estás falando, para, eu tô com medo e tal. Eu disse, tá, tudo bem, eu vou dormir. Acho que eu deitei para dormir. E nessa hora a Lívia começa a rezar, morrendo de medo, né, sentindo presenças no quarto. E nessa exata hora, a porta do quarto abre. Do nada, a porta que estava fechada e tal, né, a maçaneta, sei lá qual foi o galho que deu, mas a porta abriu e abriu toda, né? Aí a Lívia grita, amor, vai, fecha a porta e tal. E aí eu não lembro de nada disso, né? Pra mim era um sonho, eu não sei se eu posso ter falado dormindo, né? E tava lá no sonho, angustiado com algum sonho, e falei dormindo e tal, mas sei lá, foi muito bizarro, sabe? Tem vezes que a Cibele fala dormindo também. Eu falo levo cada dormindo. Susto. Eu falo dormindo, é terrível, cara. Ainda bem que sou eu que falo, que aí eu não levo susto. Porque eu morro de medo de ouvir alguém falando, Gente, eu não sei. Se fosse eu na situação da Lívia, se eu visse você sentado, falando com alguém, eu não sei, gente. Eu não tenho estruturas pra isso, não. Mas é bizarro, né? No meio da noite, depois do seu marido quase ser internado de Covid e tal, ele tá sentado, tipo, não, por favor, vou embora, eu tô cansado e tal. Foi muito bizarro. A Lívia, ela é muito medrosa, mas ao mesmo tempo ela é muito corajosa, sabe? E ela também vê umas coisas estranhas, assim, aqui por casa. Ela nunca viu nada muito potente, né? Mas ela, outro dia ela achou comigo, amor, tenho visto muito vulto de criança. Isso é engraçado. No outro apartamento que a gente morava, que era o apartamento que é da minha família há muito tempo, onde meu avô e minha avó morreram, né? A gente tinha umas relações, assim, aconteciam coisas bizarras, óbvio, que não tinham nada a ver pretensamente com a família. Mas aconteciam muitas coisas que a gente podia dizer que era uma intervenção familiar, sabe? Então, por exemplo, por 2 vezes aconteceu de eu ser acordado ou de eu ser alertado quando os nossos filhos estavam em situações complicadas. Uma vez eu estava dormindo na rede e aí eu senti alguém fazendo cafuné na minha cabeça. Achei que era a minha esposa, dei um pulo, né? E quando eu vi não tinha ninguém. Aí eu disse, bem, foi um pesadelo. E aí deitei. Não, desculpa. Eu estava sonhando que a Letícia estava se afogando. Foi quando eu senti o cafuné de alguém me acordando como se estivesse querendo me acordar de um pesadelo. Aí eu acordei e vi que não tinha ninguém. Eu disse, bem, paciência. Eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu voltei a sonhar que a Letícia estava se afogando. Dessa vez, eu senti nitidamente alguém pegar e apertar o meu braço. Eu me lembro de acordar tão certo que tinha alguém lá, né, que eu já acordei dizendo, quem é? Quem é? Sentei na rede e não tinha ninguém. Mas aí o que me chamou a atenção? Caramba, eu sonhei que a Letícia se afogava, acordei, voltei a dormir e tive o mesmo sonho, né? Aí eu disse, não, tem alguma coisa errada. E fui no quarto da Letícia. Quando eu cheguei no quarto da Letícia tinha 8 meses, 6 meses,
A Letícia estava completamente entupida. E respirando com muita dificuldade, sabe? Tanto que eu me lembro nitidamente que é coisa de pai, né? Na urgência de ver ela daquela forma, eu meti a boca no nariz dela e suguei o catarro, né? Fui pro banheiro cuspir. Mas ela estava muito, muito, muito entupida, né? E a segunda vez, nós estávamos em casa, a Lívia estava muito cansada, com a cabeça escorada no balcão da cozinha, e eu estava escrevendo na sala. A Lívia sentiu eu passar por trás dela e meio que tocar nela. E eu, na sala, senti a Lívia passar por trás de mim e passar a mão na minha costa. Nós nos espantamos porque nós levantamos e, bem, a Lívia não está aqui, quem foi que fez isso? E ela, o Fernando não está aqui, quem foi que fez isso? Nós nos encontramos na junção da sala para a cozinha e dissemos, cara, aconteceu isso e tal. Na hora me veio o estalo, Iris, né? Iris bebezinha, né? E eu corri pro quarto da Iris. E quando eu cheguei lá, a Iris estava engatinhando, acordada, não chorou nem nada, estava engatinhando na cama alta, uma cama queen, altona, né? E a Iris, assim, o próximo passo do braço da Iris era para ela cair do chão. Então eu sempre penso, olha, tem alguém aqui da família que cuida da gente. E de fato, eram coisas assim como se tivesse alguém cuidando. Aqui nesse apartamento já é diferente. Eu vejo muita criança. A Lívia vê muita criança, sabe? É um negócio bizarro como muda o fantasmagórico de um lugar pro outro. Não, e que bom que tava avisando coisas na outra casa, né? Sempre protegendo, ajudando. Nossa. E você falou isso agora, eu lembrei que na primeira noite que eu dormi nessa casa que eu moro, eu tive uma paralisia do sono e eu não vi uma figura fantasmagórica igual as pessoas veem. Eu vi um policial entrando na porta do meu quarto, sabe? Pensei assim, gente, que coisa esquisita pra se ver numa paralisia do sono. Mas assim, é uma coisa específica que aconteceu aqui. Eu nunca vi uma coisa desse tipo, sabe? Era uma pessoa fardada entrando, meio numa penumbra, assim. E tu consegue muito jogar específico. algum fato, alguma coisa, ou alguma especificação aí da casa, não? Não, eu não sei quem morou aqui antes. Eu não sei porque é casa alugada, né? Não sei, também não fui atrás disso, até porque só me veio esse estalo agora, que pode ser uma característica da própria casa, né? Então, para fechar a nossa conversa, a gente queria que você indicasse ou história, ou algum filme que você tem, assim, nostálgico. Olha, de história, se for no Twitter, né, eu gosto muito da Velha dos Casos. Vocês conhecem ela? Porra, ela mora no meu coração. Não é ela, né? É ele. É o André, né? Tem um repertório muito legal. Muito legal. A gente adora. Eu sou apaixonada. Então, assim, ali é um perfil para você se perder durante horas e horas e horas lendo histórias de terror para tudo que é gênero, né? Mas tem uma galera também que escreve muito bem ali. Tem o Ramon, tem a Cassiopeia, que agora mudou, eu não tenho nem como dar arroba nova, porque eu também não sei. Mas tem a Tex Passos, tem uma galera ali que escreve umas coisas muito, muito boas mesmo, né? Mas filme de terror, eu gosto muito dos outros. Eu acho que é uma indicação antiga, assim, mas eu acho legal de mostrar para as pessoas. Eu, quando assisti, óbvio, tive um choque, né? E eu acho muito legal porque eu mostrei para meus filhos e eu vi neles o mesmo choque, né? Então, assim, os outros é aquele clássico filme de terror maravilhoso, com plot twist, com tudo, né? Mas tem muito, muito filme bom de terror, né? Porra, Babadook, Orfanato, por aí vai, né? Livro de terror, eu gosto muito do Queiroga, né? O Horácio Queiroga, que é um escritor que nasceu, acho que no Uruguai e foi pra Argentina. E ele, eu acho que foi o precursor do conto de terror, né? E eu considero ele muito, muito melhor, muito superior, por exemplo, que o Edgar Allan Poe. Ele tem um texto que ele relata, eu acho que é Coração de Galinha o nome, em que ele relata um fato acontecido entre irmãos que, nossa, só pela sua descrição fiquei com muita vontade de ler. Lê. Então, olha, o Horácio Quiroga, ele nasceu em Buenos Aires, na verdade, mas ele diz aqui que é um escritor uruguaio, né? Ele escreveu contos, ele é, assim, realmente a questão do fantástico, do macabro, sabe? O livro dele, assim, que eu te digo pra você começar, são os contos de amor, loucura e morte. Cara, são incríveis. E o conto que eu tava te falando é A Galinha Degolada.
A Galinha Degolada, que é esse conto de um fato entre irmãos, é um negócio assim que você lê e você chora de pavor, sabe? E o pior é ser um fato que pode ser completamente passível de acontecer numa vida normal. Então é a minha indicação de livro. Ele é legal porque, como ele já caiu no domínio público, tem muita edição de bolso barata dele, sabe? Tem muita edição boa mesmo, você consegue em sebo e tal, então é bem bacana mesmo. Ai, que ótimo, já adorei a indicação que serviu pra mim também. Legal, esse vídeo é legal. E tanto, muito obrigada por essa conversa, foi maravilhosa. Eu não consigo te chamar de Fernando, é o Tanto. Sim, pra mim é Tanto. Pra mim é Tanto Tupiaçu. Que bom, que bom. Foi um prazer, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a generosidade de vocês. É sempre um prazer falar de terror e tal. É muito legal mesmo. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Tchau!